Toda a igreja no mundo, neste 30 de março, celebra a morte de Jesus. Conversando outro dia, falávamos por que será que o sofrimento e a morte chamam tanto a atenção, que nos faz reunir em praça e a contemplar uma imagem de um homem morto, enquanto nós professamos em nossa fé que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. Podemos analisar, podemos pensar, fazer várias interpretações. E ao contemplar o mistério do Calvário, nós temos que buscar a origem. Saber que Deus saiu de si mesmo e encarnou-se. Fez-se um de nós, morando no nosso meio, convivendo conosco. Se nós rezávamos que no início era a solidão do Verbo, o Verbo fez-se carne, e carne em uma família, em um povo, em uma comunidade. Só que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Qual foi a culpa de Jesus? A teologia antiga interpreta que a morte de Jesus foi vontade de Deus. Eu não acredito nisso. Deus não quer uma morte cruenta desta maneira, com tanto sofrimento. Ainda a teologia antiga vai dizer: Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Não acredito nem um pouquinho nisso, porque Deus é misericórdia. Ele não está interessado em nossos pecados. Ele está, sim, preocupado com o resgate da condição humana, para que viva e seja feliz. Foi a partir da ressurreição que começou-se uma interpretação, que a morte de Jesus, ela traz em si a redenção da humanidade. Pode ser complicado, mas nós queremos falar a partir do Evangelho, e não a partir de teologias arcaicas, que não nos ajudam a vivenciar o cerne, a opção primeira, que é o reinar de Deus. Jesus Cristo. Jesus, primeiramente, o Nazareno, o Galileu, o judeu. Depois de morto e ressuscitado, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Portanto, se não são essas duas coisas, a vontade de Deus e os nossos pecados, por que Jesus morreu? Ou melhor, por que mataram Jesus? Porque Ele colocou o dedo na ferida, porque Ele falou verdades. Mais do que falar verdades, Ele assumiu na sua vida como caminho e como verdade. Isso questionou, isso incomodou. Na leitura da paixão que fizemos na tarde de hoje, Caifás vai dizer: é melhor que um morra, para que possamos salvar o Sinédrio. O Sinédrio era composto de 72 homens, senadores e deputados. Não era muito diferente dessa corja que trabalha a nosso favor trabalha a nossas custas e contra o nosso favor lá em Brasília, lá na Assembleia de Belo Horizonte. E não quero saber se é na Câmara de Perdões, pelo amor de Deus. O Sinédrio era composto de quem controlava a terra, latifundiários, e controlava o templo,
A religião e a política estavam atreladas de uma tal forma que uma ajudava a outra para oprimir o povo. E Jesus vem com uma proposta de liberdade. Não é liberdade para fazer o que quiser. Eu fiz 18 anos, então eu faço o que eu quero. Mas não dá conta de pagar as contas. Interessante, né? É uma libertação integral, que não simplesmente de uma teologia, como os redentoristas falavam, salva a tua alma, porque o corpo mande para o cemitério. Nada disso. É resgatar a pessoa humana na sua integridade. Jesus falava desta realidade. Incomodou o sinédrio. Eles vendiam os bois para o sacrifício. Eles controlavam o câmbio para fazer oferta no templo. Eles controlavam tudo. Ofertas, dízimos, impostos, e quem devia, o que não devia, com todas aquelas normas farisaicas. Portanto, Jesus mexeu na ferida. Por isso, mataram Jesus. Irmãos e irmãs, passaram-se 2000 anos. Mudou o império, mudou o sinédrio, mudaram as vielas que Jesus carregou a cruz para o Calvário, mudou a tropa que bateu em Jesus, mas a sexta-feira da paixão continua. Ela continua sendo sofrimento e paixão toda vez que não assumimos a nossa realidade conforme Deus prescreveu ao seu povo eleito, e a igreja assumiu como proposta de fazer acontecer o reino. Ser feliz e fazer o outro feliz. Se você é pai de família, assuma a sua missão. Por que será que, sendo pai, prometendo fidelidade, e vivem com uma segunda, com uma terceira, não digo esposa, porque esposa é uma só, mas amantes, destruindo o casamento, buscando fora aquilo que você prometeu construir dentro de casa? Por que será que tantas mulheres mal amadas, não encontrando conforto, não encontrando até mesmo prazer dentro de casa, apelam para tantas outras coisas e vêm com tantas as doenças? Essa agora que está na moda, tanta depressão, é falta de amor, é falta de carinho, é falta de vivência de fraternidade, é falta de vivência de caridade dentro de casa. Quando olhamos para a juventude, quantas vezes falta-nos uma profissionalização? Quem pode sair vai a uma faculdade, depois a luta para empregar-se. E quem não consegue estudar? Quem não consegue, geralmente, quanto mais sacrificado, uma escola pública que não ensina, um professorado cansado, e nós vivemos de faz de conta. Quando chega lá em cima, vem os concursos, as disputas, e aqueles que passam, aqueles estão com a barriga na sombra, isto é, esquecem-se de olhar para trás. Uma sociedade competitiva, onde quem pode mais pisa no outro, quem fica para trás nunca alcança o outro. E o governo que temos, de alto a baixo, sempre retirando de quem tem menos. Acompanhávamos todos os dias nos meios de comunicação reforma da Previdência Social. Os bancos privados e as grandes empresas devem bilhões ao governo e foram perdoadas. Mas a reforma da Previdência
é para tirar os direitos dos pobres, é para tirar o direito das viúvas, é para tirar o direito daquele que não tem condições de trabalhar. Somos enganados todos os dias. Como o governo viu que perdia, inventou uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Quem conhece história sabe o desastre que foram os militares na ditadura de 64. Agora vão despejar verbas no Rio de Janeiro. E eu pergunto, mudou alguma coisa? Todo dia conta-se quantos policiais são mortos, quantos mortos de bala perdida. Mudou alguma coisa? É cenário, é fantasia. Solta-se um preso para prisão domiciliar porque está doente. Ele pega o jatinho particular e vai comer bacalhoada e vinho francês em São Paulo. E os pobres que estão mofando nos presídios? E os pobres? A justiça no Brasil tem um símbolo de olhos fechados. A justiça no Brasil não é cega, ela é paga para não ver. Ela é paga para não ver. Quem rouba, que não é certo, mas quem rouba o pouco, enche as cadeias. Basta ver o tráfico. Os traficantes moram em palácios, estão protegidos. E aqueles que são as mulas para passarem drogas, aqueles sim são presos. E a polícia vai para as primeiras páginas quando dão batida na favela e prende pobre, preto, sem emprego. Mas eu queria ver prender dono de helicóptero cheio de cocaína que aterrissou em Minas Gerais. Aí muda. A justiça é paga para não ver, meus irmãos. O cenário do Calvário. Jesus Cristo com 2 ladrões. Oxalá fossem só esses 2, e um ainda se salvou, porque no nosso meio, aqueles que nos representam, tiram de nós. Este ano é ano eleitoral. Rezando nesta tarde, vendo a leitura da paixão segundo João, eu rezava e decidi, irmãos e irmãs, neste ano eleitoral, não vamos reeleger ninguém. Não deixe de votar, não vote nulo, não vote em branco, porque isso conta. Não vamos reeleger. Há muito carcará em Brasília que aparece no nosso meio e depois nós somos enganados. A ambulância do deputado, a ponte lá do Mataburro do deputado, se ele libera 10 mil reais para a comunidade, coloca 5 no bolso. Vocês já viram um deputado pobre? Eu nunca vi. E quando nós falamos lá do escalão de cima, veja a realidade do governo de Minas. 13º que não apareceu, parcelamento do professorado, dos pensionistas, greve dos professores. Aí eu pergunto, o prefeito desta cidade, que eu nem conheço, nem sei de que partido é? É da base do governo? Quando vem pedir votos, faça essa pergunta. Você apoiou quem votou a reforma trabalhista? Você votou quem tirou os direitos do pobre? Quando nós olhamos para o legislativo, eu sonho, meus irmãos, minhas irmãs, eu sonho que um dia o salário dos vereadores seja o salário dos professores, e o salário dos professores seja o salário dos vereadores. Onde será que colocam tanto dinheiro?
víamos, e na nossa mentalidade burguesa, que o Bolsa Família era para alimentar vagabundo. Agora ninguém trabalha. Agora o governo dá bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa isso, bolsa aquilo. Onde você se informou? No Jornal da Band, no Datena? Ou no péssimo Jornal Nacional da Rede Globo? Meu irmão, minha irmã, não caia no ridículo. Se você quer discutir, tenha conteúdo. Esse negócio de papo de esquina e de dizer é preciso armar a população. Basta ver o que acontece nos Estados Unidos. Estude um pouquinho mais, faça análise, procure o conhecimento. Discutir política, discutir análise social a partir do Jornal Nacional da Rede Globo, para mim você é ignorante. Desculpe a expressão da palavra, mas não tem outra. E você se acha, fala de barriga cheia. O Bolsa Família, que era atuante, eu morei no Nordeste e eu vi outra realidade. Não chega nem a 1% do produto interno bruto. E os magistrados deste país, os juízes que recebem fora da Constituição, inventaram auxílio moradia. Essa é a vergonha, Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Essa é a vergonha deste país. O que nós não ganhamos em um ano, eles ganham em um dia, e ainda completam com auxílio moradia, morando na própria casa, alugando outros imóveis, usufruindo da pobreza do Brasil. E nós perguntamos, a sexta-feira da paixão acabou? Pergunte se um juiz vem rezar conosco. Pergunte se um deputado ou se um presidente da República vem rezar conosco. Não vou dizer o que eles estão fazendo neste momento. Jesus Cristo, nosso Pai, nosso irmão, Redentor da humanidade, por que será tanta desonestidade, tanta maldade? E a Igreja do Brasil trouxe para nós este ano tanta violência. Violência estrutural. Não é só quem levanta a mão para dar um tapa ou para bater. Se a Lei Maria da Penha não chegou, se não tem uma delegacia especial da mulher nesta cidade, o homem que bate numa mulher deveria ter a vergonha de se dizer homem. E eu encontrei nesses dias mulheres que apanham nessa cidade. Que vergonha! Se nós continuamos na eterna sexta-feira da paixão, não podemos ver ninguém sem escola, sem trabalho. E esta cidade há um poder aquisitivo melhor do que muitas outras, mas há desigualdade social. Ah, Perdões não tem pobreza. Oh, você não anda na periferia, não é? Você está cego? Tem muita gente morrendo porque não tem acesso ao remédio. Tem muita gente morrendo porque não tem o que comer. Quem de vocês conhece o trabalho dos irmãos vicentinos? É caridade. O governo é filantropia, é obrigação, é devolver aquilo que é nosso. Pagamos impostos, 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 e o dinheiro vai para o ralo. O dinheiro vai para o brejo. Não temos os meios necessários para viver dignamente. Quarta-feira eu comentei sobre a questão da saúde. Levantar de madrugada, ir para Belo Horizonte, ficar o dia inteiro como
É como a passagem do servo sofredor, é como um boi conduzido ao matadouro. O doente volta pior do que saiu, e depois disso eu ouvi coisa pior, hein? Vieram me falar que é muito pior do que eu disse. Que vergonha, senhor prefeito! Que vergonha, senhores vereadores! Onde está o serviço de vocês? Basta ver esta praça lotada, nosso encontro. Eu queria meditar um pouco na sacristia. A sacristia virou banheiro público, porque diz que só tem um na cidade. Numa aglomeração como essa, cadê o serviço público? Cadê os banheiros públicos? Cadê a polícia para ajeitar as ruas? Será que precisa pedir? Meu Deus do céu, será que não enxergam que não está funcionando? O que tem a ver Jesus Cristo com tudo isso? Tem tudo a ver. Aqueles que comungaram na tarde de hoje receberam Jesus Eucarístico, mas Jesus Cristo está do nosso lado, é o irmão de caminhada, é o companheiro do dia a dia, ele caminha conosco. Aqui é simbólico, as três cruzes, Jesus e os ladrões, o Calvário, Madalena, Maria, mãe de Jesus, Maria de Magdala, o evangelista amado de Jesus, o povo, os soldados. Só depois de Jesus morto que o soldado vai exclamar: ele realmente era filho de Deus. Por que nós só reconhecemos o valor dos outros, a não ser tarde demais? Por que será que arrumamos aquela choradeira na beira do defunto e uma semana depois começamos as brigas por herança? É esquisito o ser humano. Quantas vezes nós sabemos que a única certeza da vida é que nós morreremos. E a única certeza que não estamos preparados. Quando olhamos para a história de Minas Gerais, esse local abençoado por Deus, que vieram não os heróis bandeirantes, mas os bandidos bandeirantes, que mataram os índios na busca de ouro. Aqui fixaram. Onde não acharam ouro, começaram o povoamento desta parte do sertão do São Bento do Tamanduá, hoje Itapecerica, todo o centro-oeste de Minas. De 1735 a 1763, houve um governador em Ouro Preto, para toda Minas Gerais, chamado Gomes Freire de Andrade. Foi o pior governador da história desse país. Ele foi o responsável pelo massacre do Quilombo do Ambrósio. Se alguém nunca viu falar disso, se professor de história não sabe disso, volte para a faculdade, estude de novo, porque está faltando coisa aí. Quilombo do Ambrósio, hoje pertence ao município de Cristais. Negros fugidos dos quilombos, porque não aguentavam a opressão. Reuniram-se ali no Meia Laranja, 15 mil pessoas. Qual a população de Perdões? 15 mil pessoas no quilombo. E o governador mandou passar a fio de espada todos os habitantes. Quem pôde sair, fugiu para a região de Lavras, para a região de Boa Esperança, para a região de Campo Belo, para a região de Perdões. Os negros desta terra são remanescente do Quilombo dos Palmares, e nós temos uma dívida histórica. Não basta não querer falar de racismo, não basta pintar a igreja do Rosário, não basta fazer verba para o reinado e o congado. O preconceito existe, e a dívida social que a elite branca tem para com nossos negros precisa ser saudada, precisa ser acertado.
Quando olhamos para a periferia da cidade, alguém me disse: Perdões, não tem pobre. Você, aquele ditado, o cego é aquele que não quer ver. Portanto, uma dívida social, onde os nossos irmãos negros foram rechaçados para a periferia, continuam tendo os menores salários, continuam sendo discriminados. É dívida social que nós queremos resgatar com o apoio da comunidade. Quando olhamos para a cena do Calvário, quando Jesus é tirado da cruz, colocado nos braços da sua mãe, nós intitulamos Maria a devoção de Nossa Senhora da Piedade. É a padroeira de Minas Gerais, é a Pietà, não a de Michelangelo, mas a do Aleijadinho, não aquela loira de olhos azuis da Itália, mas uma negra, uma morena, uma descendente de indígena, de africano, de português, na miscigenação desse país. É a Nossa Senhora das Dores, sentada com Jesus aos braços. Onde vou colocar meu filho? O que fizeram com Jesus? Mataram. E eu posso dizer, assim como eu iniciava, que era a solidão do Verbo, Deus nos deu um Cristo vivo, e nós o devolvemos morto, e ficamos filas e filas a contemplar o Senhor morto. E tem gente que tira a medida da imagem. O que você vai fazer com isso? Isso é superstição. Isso é falta de catequese. Isso é falta de instrução religiosa. É preciso, como eu dizia na quarta-feira, nós somos muito omissos. A igreja investe tanto na formação do padre e não investe nada na formação do leigo. É o ano do laicato. Essa diocese tem uma escola catequética. Parece que funciona aos trancos e barrancos, com esforço hércule de 1 ou 2, porque não tem apoio nem do clero, nem do clero. E os nossos leigos ficam de água benta, de terço dos homens, de romaria aparecida, de ver canção nova. Isso não constrói o reino de Deus, não, meu irmão. É comunidade, é no cara a cara, é no abraço, é na ajuda que você precisa. Conte comigo. Igreja não é empresa. Empresa você demite, produziu bem, senão a empresa vai à falência. E a empresa desumana, a empresa que só pensa acumular, acumular, acumular. Quando você morrer, arrume uma carreta para te levar para o cemitério, porque a sua empresa não vai. Tanta coisa para rezar, tanta coisa para rezar, meu irmão. Hoje é sexta-feira, fizemos penitência, não comemos carne, não tomamos bebida alcoólica, e você pensa que isso convence a Deus? Deus quer justiça, Deus quer o respeito humano. As confissões que ouvíamos nesta cidade, quais são os seus pecados? Mais da metade não tem matéria, isto é, se tivesse uma boa orientação, poderia ser resolvido numa absolvição comunitária. Hoje saiu errado, no calendário distribuído para vocês 8h30 e no nosso às 9 horas. Portanto, quando chegamos às 9 aqui, a igreja não cabia. E perguntamos, quem chegou primeiro? Por onde vamos começar? Padre Adenir fez uma belíssima preparação. Tem gente que veio folgadamente, eu vou para a absolvição. Ele segurou 1h30 dentro da igreja. Teve gente que até desmaiou, mas foi ótimo. Foi uma ensaboada, foi uma lavada. E você pensa que resolve? Não, mas é a condição humana.
Não podemos parar aí. O ano que vem nós voltamos. E que ninguém vá para o cemitério. Que vocês voltem, que nós voltaremos. Porque a vida é esse rito, é esse ciclo. Alguém se lembra do que almoçou anteontem ou semana passada? Claro que não. Portanto, acreditar na vida, acreditar na nossa caminhada. Que bom que a igreja encheu e houve uma absolvição bem feita. Você foi para casa em estado de graça. Parabéns, você veio. E aquele que mora fora e que veio essa noite preocupado em comprar uma vela para desencargo de consciência, acompanhar o Senhor morto. Mas na sua vida ele continua morto, ele não ressuscitou. Você que é curioso, o padre de quarta-feira falou demais. Qual será o padre de sexta-feira? Sou eu de novo. Aí eu pergunto, de quarta para hoje, você que me ouviu, o que você fez de diferente? Você tratou bem a sua esposa? Você tratou bem o seu marido? As pastorais da igreja, ministros da Eucaristia, né? Eles se vestem bem com esse jalequinho branco, todo. Mas não basta distribuir a Eucaristia para doente na igreja. Papa Francisco pede uma igreja em saída. É preciso fazer mais. Onde vocês estão atuando? Encontro de casais com Cristo, labutando ali na barraca, vendendo pastel. E o resto do ano? É fazer o encontro para bater palma no final do ECC? Precisa fazer mais. Grupo de jovens não existe mais, né? Os jovens são eternos adolescentes que não amadurecem. Vão para a faculdade e voltam dizendo para o pai e para a mãe: eu quero a mesada. Você foi à missa? Mãe, esquece. Deus está morto. Deus acabou. Interessante, né? Aí vai para o casamento, vem como uma perua exigir tudo na igreja. Você não tem religião? Para quê? Vai casar na beirada da praia? Vai para um templo budista? Eu fico interrogando. Nós padres precisamos nos despertar. Precisamos esse senso de acolhida, esse senso de fraternidade. Padre Ademir, como pároco de vocês, com toda esta paciência, com todo jeito. Claro que ele precisa melhorar, ele é o primeiro que precisa melhorar, mas ele precisa de contar com vocês. Ele tem um vigário, psicólogo, começando a vida presbiteral. Ele pode ajudar muito, mas vocês precisam estar juntos. Tem um diácono permanente nesta cidade, pronto, o senhor aposentado, pronto para servir a igreja. Mas precisamos ajudar. Onde será que nós estamos ajudando? Os irmãos vicentinos, os leitores. Às vezes cria-se rivalidade até nos grupos dentro da igreja. Eu não fui marcado. Eu fui marcado em duas coisas. Aquele aparece mais. Tem muita gente empavonado. Sabe o que é empavonado? Aquela beleza quando o pavão abre o rabo, mas o pé, não olhe para os pés porque está sujo. Portanto, meu irmão, minha irmã, quando colocaram Jesus na cruz, colocaram entre dois ladrões. Ele não era ladrão, não roubou nada. Aliás, ele criticou o templo. Vocês estão roubando do povo. Judas roubou, entregou, vendeu Jesus. Um ladrão, interessante, né? Um ladrão se salvou. E nós falamos bom ladrão. Eu nunca quero passar nem perto de bom ladrão. Ladrão de jeito nenhum. Nem ladrão pobre, nem ladrão de Brasília que anda de avião. Não quero nem proximidade. Mas um se salvou. E diz até que se chamava Dimas.
E Jesus olha para toda aquela realidade e diz: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Diferente de nós, nós sabemos o que estamos fazendo. Saímos de casa para rezar. Essas palavras, meus irmãos, não é fácil para eu falar, não. Primeiro eu preciso vivenciar. E quanta coisa eu não consigo na minha vida. Eu estou partilhando com vocês essa experiência de dor da cruz de Jesus. Eles não sabem o que fazem. Que o Espírito Santo nos dê discernimento para saber de onde vimos e para onde vamos. Onde estamos? Que igreja somos? Fala-se de igreja com o rosto da juventude. A juventude está na adolescência ou sumiu? Onde está a nossa igreja? E Jesus olhou para baixo, do alto da cruz, e viu o apóstolo amado. Quando fala o apóstolo amado, são dois homens. É Jesus que o trata. E foi passado na teologia joanina, quando ele termina o evangelho, o apóstolo amado de Jesus. Quando se fala que dois homens, um é amado do outro, aí vem o preconceito. Não precisa ser homossexual, não precisa morar juntos, porque o que embrutece a condição humana é o preconceito. E tem gente preconceituosa nesse mundo. Tem gente que não enxerga, e quando enxerga, enxerga a partir do seu próprio umbigo. Deus nos colocou um diante do outro como irmão, não como juiz. Não estamos discutindo as formas de amor, mas o Evangelho fala, e Jesus olhou para o discípulo amado, e ali estava sua mãe, e ele disse: eis aí a tua mãe, assuma, possa assumi-la na sua casa. E Maria e o João Evangelista: ninguém aqui passou ou sofreu tortura. Das 9 da manhã, apanhando, o corpo febril, sem água, cruz de espinhos na cabeça. E a um certo momento, Jesus vai dizer: tenho sede. O soldado chegou uma esponja com vinagre, toda forma de crueldade. Os militares fizeram isso recentemente, toda espécie de tortura, e foram aprender nos Estados Unidos os meios mais, não vou dizer a expressão porque é muito feia, os meios mais cruéis para oprimir. E tem ignorante que fala: só os militares para dar jeito nesse país. Meu irmão, minha irmã, não caia no ridículo. Não caia no ridículo. Seja cristão. Direitos humanos não foi a igreja que inventou, não. Terminou a Segunda Guerra Mundial, 1948, 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. E nós ficamos naquela de Datena e Record da vida. Direitos humanos é defender bandido. Você não entende nada. Você já... Levante a mão. Quem já entrou nessa igreja? Levante o braço, por favor. Quem entrou na matriz dos perdões? 99%. Aqui, na parede, no final, na porta central, tem um quadro de 1,5 m por 1 metro. Está escrito: a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se você não viu, você é semi-cego. Você entrou na igreja e não viu. E se você comungou e não leu, você está comungando a própria condenação, porque você não sabe o que está fazendo. Direitos humanos não foi invenção da igreja, mas a igreja aprova. Não se pode matar,
Não se pode matar, não se pode matar nem policial, nem vítima de bala perdida, muito menos quem roubou. O Estado tem que garantir o direito, o Estado tem que garantir a vida. É muito mais sério do que tirar Jesus da cruz, fazer essa procissão enorme, mas não entender o que estamos celebrando. O roxo da quaresma que trazemos nas vestes litúrgicas é o roxo da paixão do povo. O povo continua sofrendo, e se você não é sensível a esse sofrimento, você criou uma crosta, você está do couro grosso, você não entende nada de humanidade. Se você não entrou num presídio ainda, se você não enfrentou uma fila de hospital, ou se você não enfrentou um especialista, esperar 6 meses, e quando tem uma cirurgia pelo SUS, nem é bom dizer. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus na cruz, vendo tudo isso, desde o quilombo do Ambrósio, desde a Senhora da Piedade, passando pelas nossas ruas, Jesus vai dizer: tudo está consumado. Por quê? Na interpretação pós-ressurreição, a sua morte era o resgate da humanidade. Com a sua morte, Jesus assume a nossa condição humana. Se a criação começou no jardim, Deus na criação, e viu que era bom, e fez as águas, e viu que era bom, e fez a terra, o jardim do Éden, o homem e a mulher, e viu que era bom. Tiraram Jesus da cruz, colocaram nos braços de sua mãe, levaram para um sepulcro vazio no jardim. Do jardim da criação ao jardim da ressurreição, a história da salvação se completa. E nós continuamos essa história na nossa participação. Quem é ministro da Eucaristia, agradeça a Deus por servir na igreja. Quem é do cursilho, agradeça a Deus porque você é privilegiado em beber da fonte primeira, que é a teologia de Deus. Você que é encontrista, agradeça porque você é formador de consciência cristã, de família cristã. Você que é leitor, você que é da equipe de liturgia, você que é vicentino, você que é associado, você que é dizimista, você que é romeiro, você que reza o terço, você que reza a via sacra, você que faz o esforço, Deus seja louvado, porque Jesus Cristo, pós-ressurreição, esta morte é para nos libertar, é para nos resgatar. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui não é um teatro gratuito, não é uma bela cena de oratória. Nós estamos diante do Calvário. Jesus e sua mãe, a espiritualidade, a devoção mariana. No século XVIII, em Minas Gerais, quando os padres estavam preocupados em cuidar de escravos, em fazer filhos, em juntar dinheiro, o que salvou o catolicismo em Minas Gerais foi a devoção à Nossa Senhora. E em primeiro lugar, a Nossa Senhora do Rosário. Deve-se à Irmandade do Rosário a salvação do catolicismo, porque havia muito jansenismo. Sabe o que é jansenismo? Tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado. Condenação total. Isso está em voga, está em volta na cabeça de muito padre por aí. Mas a teologia, a espiritualidade mariana salvou o nosso catolicismo. Fogueira, folia de reis, bandeira do divino, congado, Nossa Senhora do Rosário. Não deixe essa tradição morrer, meus irmãos. É isso que nos salva.
Eu já encontrei gente que perdeu a cabeça, foi para a igreja evangélica, mas depois veio se confessar: ah, padre, mas lá não tem Nossa Senhora, lá não tem Semana Santa, lá não tem os santos. Ótimo! Nós não adoramos nenhum santo, nós veneramos, nós retratamos na nossa casa aqueles que foram fiéis. Quem sabe um dia nós também. É esse o caminho do batizado. Por isso estamos aqui. Nós, tirando a coroa, tirando os cravos, aqui hoje é tudo vivo, né? Vocês perceberam, né? Então fica meio esquisito falar desce isso, desce aquilo, mas nós iremos fazer a procissão do enterro. Mas não deixem Jesus morrer. Não deixem que Jesus continue morto na nossa vida, no nosso coração. Ele ressuscitou, Ele ressuscitará. O círio pascal colocado na água benta amanhã é o sinal da luz no nosso meio. O sangue derramado da cruz, a flecha que abriu o lado esquerdo, que derramou sangue e água, é o mistério que nós celebramos no cálice do altar. Pelo mistério desta água e deste vinho, continuamos a igreja, a busca para fazer acontecer o reino em cada Eucaristia, em cada celebração. Entrem numa igreja protestante, a cruz deles é como esse cruzeiro, não tem Jesus Cristo. Dentro da igreja, cruz sem Jesus é condenação. A nossa teologia não é a cruz, símbolo do suplício, da tortura e da morte, mas é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Assim seja. O padre não me disse antes, mas falou que tem que descer da cruz, né? Senão não tem procissão. Todos apóstolos, vamos então fazer a celebração, a demonstração, piedosamente. O Papa Francisco outro dia disse, né? Que missa não é espetáculo, né? Hoje em dia tanto flash, né? Tanto celular, né? Mas o ambiente favorece, né? Mas não perde de vista o que nós estamos fazendo. Vamos mentalizar, vamos colocar este corpo que representa Jesus morto, para que nós possamos pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, às vezes que nós não conseguimos dar a vida para o outro. Primeiro tire a coroa de espinhos, os espinhos que entraram, que machucaram, que fizeram correr sangue. Beije esta coroa porque ela é sagrada. Mostre a coroa para os devotos, para que essa coroa, ele continue a ser o Rei do Universo, quando terminamos o ano litúrgico. Coroa de espinhos, que ninguém seja espinho na vida do outro, que ninguém seja limão na vida do outro, deixe de ser azedo, seja mais compreensivo, seja mais alegre, não seja coroa de espinho na cabeça dos outros. Podem colocar a coroa para depois acompanhar o Senhor morto. Tirem o cravo da mão esquerda, a mão que apoiou Jesus nos seus afazeres, a mão que tantas vezes ajudou a abençoar. Tirem também o cravo da mão direita, estas sagradas mãos transpassadas pelos cravos, cravos estes que entraram para a história, não como Pilatos entrou no credo, mas cravos, sinais da tortura e da punição que mandaram colocar no corpo de Jesus. Tirem os cravos dos pés,
pés descalços que andaram pela Palestina, de cá e de lá, para levar a vida, para levar a libertação. Procurem colocar este corpo inerte no esquife, retirando-o da cruz. A cruz ficará sem Jesus. Ela é o símbolo da perdição, é o símbolo da condenação, é o símbolo da tortura. Mas Jesus, nos braços da mãe, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora das Minas Gerais, o apóstolo amado, João Evangelista, os outros fugiram, os outros saíram. Sempre tem os medrosos, sempre tem aqueles que não enfrentam, sempre tem aqueles que querem passar a mão para deixar como é que fica, para ficar como está. Tem que tomar posicionamento. A vida exige, meu irmão. Quando olhamos para Jesus morto, podemos dar fazer um clamor aos traficantes: não matem, não matem, não matem, porque este morto não é sinal de morte. Ele ressuscitou, a morte foi vencida. Conta-se a vida, e vida em plenitude. Jesus morto nos braços da mãe, cena patética, cena horrível de sofrimento. Quantas noites mal dormidas nos nossos velórios, na solidão, na tristeza, na ausência, no choro doído, no soluço de uma mãe que às vezes o filho morreu ou o filho está preso, agora o filho morto nos braços. Há 3 meses contemplávamos Jesus na manjedoura, no Natal. 3 meses celebramos a sua morte, mas domingo nós celebraremos a ressurreição. É essa a nossa igreja, é essa a nossa religião, é essa a nossa vida. Cristo não morreu pelos nossos pecados, Ele morreu porque tomou posição, Ele criticou, Ele colocou o dedo na ferida, que possamos assumir a sua missão, o seguimento. Tirem os ladrões e que ninguém roube mais, que ninguém possa usufruir do bem comum. Aquilo que é do Estado é sagrado. Vereador, prefeito, deputado, senador, presidente, aquilo que roubou do povo terá que prestar conta a Deus, porque é sagrado. Desvio de verbas é dinheiro do povo, imposto pago tem que devolver ao povo, porque enquanto isso, Cristo está morrendo, Cristo continua morrendo, e assim seja. Agora basta, meus irmãos.
Nesse momento agora, as imagens serão incensadas. As imagens serão incensadas. O pessoal da banda pede para que não fiquem muitas pessoas, um grupo muito grande, logo depois do andor, entre o andor e a banda, para que a banda possa ficar mais próxima dos andores. Quando a banda vai tocar o moteto, as imagens serão incensadas. Como de espírito de piedade, nós vamos caminhando, rezando, meditando, acompanhar essa procissão, algo tradicional, de modo especial da nossa Minas Gerais, que tem um valor, uma significação profunda em nossos corações e nossas almas. São Paulo, né, que foi apóstolo depois, mas que ele também transmitiu a fé. Foi ele que mais levou a fé para os outros países, os outros lugares mais longínquos. Ele fez isso.
porque ele encontrou Jesus, porque ele creu em Jesus Cristo. Nós vamos acender as nossas velas. Levantar as nossas velas para dizer que nós acreditamos que Jesus não ficou na morte, que Ele ressuscitou. Essa luz representa a luz da ressurreição de Cristo que ressuscitou. Vamos levantar bem alto as nossas velas para dizermos isto para todos nós que estamos aqui na praça. Nós cremos em um Deus Pai, Criador, em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, que foi morto, crucificado, mas que ressuscitou, que está vivo, que está aqui no meio de nós. Nós acreditamos também que nós temos uma mãe do céu, a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Levantemos as nossas velas altas para saudar Nossa Senhora. Eis a luz de Cristo. Amanhã nós vamos cantar. É Cristo nosso Senhor. E nós saudamos. E nós também devemos ser luz para iluminar esse mundo, para fazermos deste mundo um mundo melhor. Levantemos e abaixemos as nossas velas, para depois levantarmos também outra vez, para dizer que nós queremos ser felizes já aqui neste mundo, que por isso nós temos que fazer o nosso trabalho, levantando as nossas velas para o alto. Cada um de nós devemos ser apóstolos para transmitir o Evangelho que salva, o Evangelho que nos faz feliz, o Evangelho que faz com que nós vivamos já aqui neste mundo, o céu, e depois plenamente estaremos lá com nosso Senhor. Abaixemos as nossas velas, para depois levantar de novo, para dizer que nós somos o sal da terra, como diz nosso Senhor. Levantemos nossa vela, para dizer nós somos o sal, aquele sal que dá sabor, aquele sal que dá o tempero para este mundo. Somos nós, os cristãos, aqui presente nessa praça, nessa noite. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui. Nós te louvamos, te bendizemos por tudo isso. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Toda essa procissão, todo esse momento para nós cristãos, ele tem um fim último em Deus. Toda esta noite, ela precisa ser concluída, ser vencida, para que toda a redenção nossa aconteça. Por isso, quando nós saímos em procissão com Jesus nesse esquife, aqui na nossa cidade, percorrendo as ruas, Jesus saiu do momento do Calvário. É muito pertinho o local do sepulcro, não é longe. É alguns metros apenas onde estava ali, aquele jardim onde José de Arimateia tinha esse sepulcro novo, que ainda não tinha sido usado por ninguém. Quando Jesus passou percorrendo os lugares, os discípulos de João Batista estavam caminhando com ele, quando João apontou Jesus: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali está o Filho de Deus. E a partir daquele momento os discípulos dele começaram a andar com Jesus. André e João, que estavam sendo discípulos de João Batista, foram ter com Jesus e disse: mestre, aonde mora? Jesus disse a ele: vinde e vede, pois o Filho do Homem não tem aonde recostar a sua cabeça. Porque Jesus queria mostrar que toda a
toda a natureza, todo o mundo pertencia a Ele, porque Deus o fez, todas as coisas para Ele, em função dEle. Nossa humanidade é em função de Cristo. A imagem de Cristo nós fomos criados. Foi Jesus que estava do lado de Deus quando Ele faz o homem. É olhando para Jesus que Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. E Ele coloca no homem a imagem do Filho amado. E por isso, quando o homem peca, quando o homem abandona ali o jardim de Deus para morar, porque ele não quis escutar apenas a Deus, ele ouviu também a serpente, dá ouvido à serpente e é seduzido pelo mal, se corrompe a sua humanidade. E Jesus fez tudo isso durante todos esses dias que nós estamos acompanhando, até o momento do discernimento da cruz, para mostrar a redenção da humanidade, a destruição daquilo que estava nos destruindo. O pecado primeiro que destruiu o homem na sua humanidade, tirou dele, foi deformando a imagem daquilo que ele nasceu para ser criado, a imagem de Deus viva neste mundo, a imagem do Filho amado de Deus, da filha amada de Deus, porque o homem faz a mulher também como a imagem da filha amada. A imagem desta mulher que nós estamos vendo é a imagem da filha amada, não a Eva, mas da filha amada de Deus. Você, mulher, é a imagem da figura da bem-aventurada, da cheia de graça, não da Eva, não da pecadora, não do Adão velho. Jesus é o novo Adão, o homem que não se deixa corromper, não escuta a serpente. Maria é a mulher que não escuta a serpente, que pisa na cabeça da serpente, por isso ela vence, por isso ela é vencedora. Então, quando nós vemos tudo isso que Deus realiza, para que nesse dia de hoje nós pudéssemos em Jesus vencer aquilo que é o nosso último inimigo a ser vencido, porque o pecado foi cravado na cruz, naquilo que está lá em Colossenses. Colossenses 3 vai dizer que Jesus destruiu definitivamente na cruz tudo aquilo que nos destruía, o pecado. Ele vai cravar na cruz e agora ele precisa vencer o último inimigo. Por isso ele precisa ser sepultado. Por isso a morte de Jesus se dar agora a sepultura, para que ele desça à mansão dos mortos e ali vence o último inimigo nosso, que é a morte, para dar ao homem a vida eterna, para nós recebermos de volta a vida eterna. Há uma pregação, um sermão do século IV, que eu não tenho quem fez esta grande pregação. E vai dizer que também, como está no apócrifo de São Tiago, quando Jesus chega descendo a mansão dos mortos, no momento em que seu corpo é sepultado, ele desce à mansão dos mortos, e à medida que ele vai descendo, ele vai vencendo a morte, para ressuscitar o seu corpo pela força do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que dá vida nova a Jesus. Mas é preciso que ele desça à mansão dos mortos, para ali anunciar aqueles que tinham adormecido na morte e que esperava a redenção acontecer. Eles estavam lá, e diz que quando Jesus começa a descer à mansão dos mortos, a primeira pessoa que ele vai encontrar é com Adão. E ele vai dizer: Adão, eu tive que me tornar filho teu para vencer aquilo que te matou. Eu tive que tornar filho de Adão, filho deste mundo, para vencer aquilo que te destruía, aquilo que te matou. Eu precisei deixar com que meu corpo perecesse, que a minha vida perecesse, por causa deste momento, para que ele ali anunciasse novamente a redenção da vida àqueles que estavam mortos, aqueles que tinham perecido. E à medida que ele olha para Adão e diga: está vendo? Todos esses sinais na minha cabeça
Foi uma coroa de espinho que me colocaram para que mostrasse o meu reinado ao mundo, porque os seus pensamentos não eram como os pensamentos que Deus queria que tivesse na sua cabeça. Você deixou os seus pensamentos vaguear para o mundo e se perdeu. Então esta coroa de espinho devolveu a ti o direito de pensar como um filho amado de Deus, de voltar ao seio do Pai. Está vendo estas minhas mãos perfuradas? Foram cravadas na cruz por causa de ti, por causa do teu, por causa da sua fraqueza, do seu não a Deus, da sua desobediência aos mandamentos de Deus, aos princípios que Deus tinha colocado no seu coração. Olha, meus pés estão cravados por causa de ti. Tudo isso, gusparada, bofetões, escárnios, desprezos. Olha minhas costas. Tudo isso, Adão, por causa de ti e de Eva, que não souberam viver os mandamentos de Deus, não quiseram obedecer à vontade do Pai. Então todo este sofrimento que eu estou mostrando a ti é para te devolver agora a alegria de voltar para a casa de Deus, voltar para o céu, voltar para a glória de Deus, voltar para a vida. Por isso ele foi clamando às pessoas, a vocês que estão aqui, que dormem, que estão na escuridão, acorda-te, levanta-te, você que dorme. E à medida que ele foi falando, ele foi anunciando novamente aquelas pessoas que estavam adormecidos na sua vida, porque ainda não podiam entrar na redenção de Deus, foram despertando. Aqueles que estavam na escuridão da morte foram despertando para uma vida nova, para poder ressuscitar com Cristo e adentrar no céu. Esta é a graça de Jesus descer ao sepulcro, o sepultamento, quando nós não vamos ser corrompidos por ninguém, porque a nossa fé em Deus vai dimensionar a nossa vida para construir um paraíso perto de nós. A nossa casa vai ser já a primícia do céu. O céu não começa lá, o céu começa aqui. Aqui começa o céu. Por isso Jesus vai descer à mansão dos mortos, para vencer aquilo que nos atormentava, a morte, vencer aquilo que nos destruía, que nos corrompia, que a gente tinha medo, porque este é o inimigo que precisa ser vencido no meu coração, no seu, pela fé. E esta fé tem que estar fundamentada em Jesus. Só nele nós vamos encontrar esta graça, só nele, na porta aberta do seu coração. É por ela que nós vamos passar. Por isso que Jesus diz, a porta é estreita e apertada, e poucos conseguirão, porque eu terei que passar por Jesus, eu terei que viver em Jesus, eu terei que aceitar a redenção de Jesus, eu terei que aceitar a remissão dos meus pecados em Jesus. Por isso que quando nós perdoamos as pessoas, nós perdoamos em nome dele. Eu te absolvo de todos os pecados, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Em nome deles que nós perdoamos, não em nome meu, porque é preciso que nele o perdão aconteça e que a vida nova aconteça. Então a redenção se dá aqui. O homem, pelo peito aberto de Jesus, ali é a passagem para a vida nova, pelo sangue redentor dele derramado. Ali se cancela todo o mal da nossa vida. É nessa graça que nós entramos, é nessa graça que nós adentramos novamente ao céu. Por isso, quando nós vamos colocar o corpo de Jesus no sepulcro, é para que nós também depositamos com ele. É tão lindo que São Paulo vai escrever. Ele vai dizer aqui na carta ao Coríntios 15, ele vai dar esta graça para nós. Se nós somos sepultados com Cristo, com ele ressuscitamos para uma vida nova. Mortos, agora em Cristo, se nós morremos com ele, ressuscitamos para uma vida nova. Então é necessário que nesta noite, como a nossa vida entra no sepulcro de Cristo, ali morremos com ele para ressuscitar no dia
da Páscoa com Ele novamente. Nós no domingo ressuscitamos, retomamos nossa vida em Cristo e começamos uma vida nova a partir desta graça. Morremos com Ele e ressuscitamos, porque é preciso que nós desçamos ao sepulcro e vencemos a morte. Ela não tem mais poder sobre nós. Ó morte, aonde está a sua vitória? Aonde está a sua vitória? Ela foi destruída, porque agora reina a vida em Cristo. Ele ressuscita para nos devolver a glória que nós tínhamos perdido por causa das nossas fraquezas. Então o sepulcro hoje para nós não é o fim último. Quando nós levamos os nossos falecidos até o cemitério, ali não é o fim último. Ali é o início da vida nova em Deus. O sepulcro é o momento último da nossa vitória, porque a morte ali já não tem mais poder, porque Jesus desceu à mansão dos mortos para ressuscitar a nossa vida para a eternidade. Meus irmãos, esta é a glória que nós vamos hoje viver e experimentar. Por isso Nossa Senhora estava ali do lado deste momento. E é tão bom quando a gente vai no Santo Sepulcro. Eu gosto muito de ir no Santo Sepulcro. O túmulo está vazio, a morte foi vencida, porque Jesus desceu à mansão dos mortos e ela não teve mais poder sobre nós, porque Ele nos deu a vitória. Este momento deste sepultamento, meu querido, minha querida irmã, é um momento de glória, momento de vitória de Deus para nos conduzir até a eternidade, para que nós voltamos da onde nossa alma saiu. O céu é o meu e seu lugar. Nós não temos outro lugar para morar a não ser o céu. E esta noite, quando você meditar que Jesus foi sepultado, Ele desceu à mansão dos mortos, mas ressuscita para nos dar a glória e a vida eterna. A morte já não pode mais reinar, o pecado já não tem mais poder. Agora nós vivemos esse tempo novo da nossa vida em Deus, para, como o Padre disse, distribuir as graças de Deus na nossa casa, na nossa família. Aí nós seremos políticos dignos, vereadores dignos, prefeitos maravilhosos. Aí nós vamos ajudar os nossos irmãos, seja ele em qualquer lugar, seja no hospital, seja lá no presídio, seja no quilombo, seja onde que for, porque nós não vamos fazer acepção de pessoas, porque quem está em Cristo é uma nova criatura, venceu a morte e a vida agora está em nós em plenitude. E você pode dizer: muito obrigado, Jesus, que eu não quero ficar no meu sepulcro mais. A morte já não tem mais poder sobre mim, o pecado já não tem mais poder sobre mim. A vida agora em mim está em plenitude, para que eu viva a glória de Deus a cada dia da minha vida, porque a morte foi vencida por Ti. E que esta noite, quando eu repousar no meu travesseiro, eu lembre que Jesus venceu tudo por mim, e por isso eu quero viver esta glória de Deus a cada dia. Que Deus nos dê a graça hoje, que você todos os dias, quando chegar e lembrar desse momento, você pode estar com o coração sereno e tranquilo, sabendo que seu lugar é o céu. Digo, meu lugar é o céu. Está reservado para mim a coroa da glória de Deus, porque Cristo me deu esta graça, descendo à mansão dos mortos, vencendo a morte, e me devolveu a vida eterna, e dela eu quero viver a cada dia da minha vida. Obrigado, Senhor. Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Dando-vos a saúde e a paz, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.